e Litoral Paulista. E eu começo o VTV da gente de hoje com a participação ao vivo aqui no estúdio do repórter Vitor Fatioli, que estava nas ruas acompanhando a manifestação, né, Vitor? Ao lado do cinegrafista Dimas Cortez. Qual foi a experiência? Estou vendo aqui que ele já trouxe artefatos, bala de borracha. O que aconteceu, Vitor? Trouxe 2 artefatos aqui, fazer até um barulhinho, mas barulho desse artefato em ação não é muito positivo. Nós acompanhamos a greve no Porto de Santos e lá, na verdade, pouco houve manifestação, viu, Vanessa? Houve, na verdade, muito confronto entre policiais, estivadores e, bala de borracha, né? Aqui na minha mão esquerda. Isso aqui é uma bomba de gás lacrimogênio e um rojão. Estourou muito perto da nossa equipe, entre eu e o cinegrafista Dimas Cortez. Inclusive, foi até um momento de tensão, né? De preocupação. Fiquei muito preocupado com o Dimas, pudesse ter acontecido. E o confronto foi muito intenso. Pedra, bala de borracha, bomba de gás lacrimogênio. Assim, cenário de praça de guerra completamente, Vanessa. É uma situação que fica difícil até para trabalhar, né, Vitor? E a gente tem, inclusive, essas imagens aqui. Vamos dar uma olhadinha? No momento em que estourou esse rojão ao lado da equipe. Nesse exato momento, o confronto entre policiais militares e os manifestantes que estão do outro lado é intenso. Muito gás lacrimogêneo, inclusive até a gente da imprensa está passando mal. Uma bicicleta ficou caída ali no meio. Os policiais ficam desse lado e os manifestantes do outro e atiram pedras, atiram tudo que tem na mão, rojão. Então tem que ter muito cuidado. Agora ficou muito perigoso, um rojão estourou aqui ao lado do nosso cinegrafista, o Dimas. Sai daí, Dimas, tá perigoso. Vem pra cá, sai daí, Dimas. Que situação, né, Vitor? Fica realmente muito difícil de trabalhar. Muito obrigada pela sua palavra aqui, pela participação ao vivo aqui no VTV da gente. Só para dizer que, assim, a gente da imprensa, né, todo dia está na rua, acompanhando normalmente, e quando a gente se surpreende com uma situação, é de que provavelmente ela tenha saído do controle e foi totalmente diferente do que o esperado, né, Vanessa? Vamos aproveitar para que essas manifestações surtam algum efeito e a polícia também tenha um pouco mais de maleabilidade quando há esse tipo de protesto. Tá certo, Vitão. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado a você, Vanessa. E o protesto é saudável, né? E é o direito de cada um, mas bloquear a passagem de quem quer trabalhar e ainda agir com violência pode não ser a melhor saída, né, gente? E a gente vai ver agora o relato de 2 pessoas que também foram atingidas na confusão. Saber se é trabalhador, se não é, eles estão vindo, estão batendo e falam que aqui é o GAECO e pronto. E eles te bateram muito, ficaram várias marcas no seu corpo. Com certeza, dá pra ver, né? Tá bem nítido, né? Bem nítido. No momento que a gente estava descendo pra cá pra praça, né? Aí eles me pegaram sozinho e me bateram, simplesmente me bateram. A gente estava fazendo o nosso protesto lá civilizado. E como sempre a polícia vem metendo bala, gás e cacetete, aí as coisas, né, saem do controle. E a greve geral causou transtorno também em Santos, como a gente já viu. A entrada da cidade ficou fechada por mais de 3 horas e teve princípio de confusão entre os manifestantes e quem queria furar o bloqueio para ir ao trabalho. Teve confusão também na rodovia Cônego Domênico Rangoni. As imagens gravadas com um celular mostram a correria na rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão. A tropa de choque usou bombas de efeito moral para liberar o trânsito, que havia sido bloqueado pelos manifestantes. A Avenida Martins Fontes, que dá acesso à rodovia Anchieta, também foi bloqueada. Nem quem estava de bicicleta ou a pé conseguia passar pelo bloqueio e teve confusão. Não, calma, gente. Apenas carros oficiais e ambulância podiam passar, mas essa turma que chegou de viagem e teve que descer do ônibus na rodovia Anchieta foi liberada para atravessar o bloqueio. A gente estava vindo de Ribeirão Preto e o ônibus ficou parado no bloqueio da polícia. Aí agora a gente vai tentar conversar com o pessoal para ver se a gente pode passar. A gente não é contra a greve. A cada hora que passava, aumentava o número de pessoas querendo passar. E depois de muita confusão e negociação, é que os manifestantes liberaram a passagem para pedestres e ciclistas. Estou vindo do trabalho em prédio, trabalhei 12 horas e preciso dormir, né, descansar, né? A gente tem direito para trabalhar, lutando, ó. Com os nossos direitos, eles têm o direito deles. Eles são concursados, a gente não são concursados, não. A gente depende do nosso pagamento, do nosso salário para poder trabalhar, ganhar nosso dinheiro. Depois de mais de 3 horas de bloqueio, a tropa de choque também chegou na Avenida Martins Fontes. O major da Polícia Militar negociou a liberação do local. Vocês saem passeado, a gente acompanha vocês, tranquilo. Tá bom. Sentido, a gente vai utilizar o sentido para chamar lá. Tá bom. Abrir, dar um prazo para eles se prepararem e saírem.
para evitar confrontos. Nós também não queremos confrontos, respeitamos aí, né, as necessidades deles, mas não pode prejudicar o sistema viário. Depois do desbloqueio da Avenida Martins Fontes, os manifestantes fazem uma passeata pacífica. Eles vão caminhar pelas ruas do centro de Santos até a Praça Mauá, onde vai ser realizado um ato unificado com outras centrais sindicais. Todos os trabalhadores e trabalhadoras estão sendo prejudicados com essa reforma trabalhista, com essa reforma previdenciária que vai acabar com a aposentadoria, e também com a terceirização. E como a gente viu aqui no início do VTV da gente com o Vitor Fatioli, a situação no Porto de Santos também foi bem complicada hoje cedo. Vamos ver a reportagem. Os portuários se concentraram em frente ao terminal do Ecoporto. Quando o dia amanheceu, quem já tentava seguir pela Avenida Mário Covas era impedido de continuar. Tá louco? Tá louco? Com faixas, pedras e cones, estivadores, caminhoneiros e outros trabalhadores bloqueavam os acessos. A questão é de paralisar o Porto de Santos, a sua movimentação. Nós aprovamos em Assembleia 12 horas de paralisação do movimento do Porto de Santos e hoje o Porto irá parar a sua movimentação e nós fazemos também o nosso protesto, nossa manifestação no Porto de Santos. Porque todo mundo aqui, enfim, é trabalhador, né? Então a gente quer fazer um negócio bonito, organizado, mostrar para ele que a gente somos organizados, entendeu? Acho que essas reformas que estão vindo aí tiram direitos históricos dos trabalhadores e a gente não pode permitir. E é por isso aí que nós estamos lutando, né? Por nós, pelo nosso futuro. E o reflexo da paralisação dá para ser visto aqui, ó. Nós estamos no meio dos caminhões na Avenida Portuárias. Dimas vem andando um pouquinho comigo aqui, tem que ter cuidado para não se machucar. Você vê que a fila de caminhão é extensa. Não dá para saber onde começa, muito menos onde termina. Então você andando pelo meio dos caminhões, você tem uma dimensão, ó, mas ela vai e perde de vista, indo até sabe lá onde. Por volta de 8 horas da manhã, os manifestantes atearam fogo nos pneus e começaram a gritar palavras de ordem. O Porto unido jamais será vencido! O Porto unido jamais será vencido! Nesse exato momento, logo após que eles colocaram fogo no pneu aqui, ali, ao próximo, ali ao Museu Pelé, bem ao canto, começaram a chegar algumas viaturas do BEP. Você vê que eles estão estacionando, estão se posicionando e o clima começou a ficar um pouquinho mais tenso aqui. Os trabalhadores e quem aderiu à manifestação começou a ficar mais preocupado, gerou um clima de instabilidade aqui no local. Policiais e portuários chegaram a negociar a liberação da via. Houve um pedido de 15 minutos para entendimento da categoria. Após optarem pela continuidade da paralisação, a tropa de choque foi acionada. A Avenida Portuária se tornou uma verdadeira praça de guerra. Policiais atiravam bombas de efeito moral e balas de borracha. Trabalhadores respondiam com pedras e muitos rojões. Nesse exato momento, o confronto entre policiais militares e os manifestantes que estão do outro lado é intenso. Muito gás lacrimogêneo, inclusive até a gente da imprensa está passando mal. Uma bicicleta ficou caída ali no meio. Os policiais ficam desse lado e os manifestantes do outro e atiram pedras, atiram tudo que tem na mão, rojão. Então tem que ter muito cuidado. Agora ficou muito perigoso, um rojão estourou aqui ao lado do nosso cinegrafista, o Dimas. Sai daí, Dimas, tá perigoso. Vem pra cá, sai daí, Dimas. Conforme a tropa de choque avançava, os manifestantes se abrigavam entre os caminhões e recuavam em meio aos trilhos do trem. Na tentativa de frear a ação policial, a carga de soja de vários caminhões foi derramada na via. O confronto seguiu pela Avenida Portuária e foi parar na principal via de acesso da cidade. Na Avenida João Pessoa, novamente pneus foram queimados. E mesmo com tanta confusão, teve gente tentando ir para o trabalho, mas foi difícil, viu? Não tinha ônibus e a divisa entre Santos e São Vicente foi bloqueada. O trabalhador teve que ter paciência e improvisar. O bloqueio na divisa travou o trânsito no início do dia. A via só começou a ser liberada às 7h30 da manhã. Alguns manifestantes eram contrários a isso e houve confusão. Aê, o presidente é o cuzão! A manifestação seguiu sem maiores problemas, acompanhada de perto pela PM. Nós estamos na resistência e mostrando a dificuldade que é nesse país
ter o trabalhador seu direito garantido, porque com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, com a terceirização, são direitos que são tirados da gente a todo momento. Só que a vida de quem precisava trabalhar estava bem difícil. Do alto dava para ver motociclistas indo pela faixa de areia para desviar do protesto. Todo mundo correndo para chegar no serviço. Como é que tá para trabalhar hoje? Mó ruim, não dá para trabalhar. Já dei mó volta, já fui pelo morro, pelo centro de Santos e nada. Aí o jeito é ir por aqui. Quem não tinha moto foi de bike mesmo. A ciclovia estava lotada. Só de bicicleta. Porque de carro não dá não. Até as motos estão passando por aqui, pela ciclovia. Eu saí agora às 7 horas, mas não... Tá feio o negócio, tá feio. Mas o pior mesmo foi para quem dependia de ônibus. Olha a Avenida Francisco Glicério como ficou, que tranquilidade. Nem parecia dia útil. VLT então, nem pensar. O jeito foi gastar sola de sapato e ir na caminhada. Até onde a senhora está indo? Tá andando muito? Eu vou até para lá do aquário. Ou seja, quase mais de 5 quilômetros aí. Muito mais. Não tem ônibus, mas dá para ir andando, né? Aqui perto, canal 2 a gente chega lá. Ou seja, vai ter que depender só do sapato hoje para chegar no serviço. Só do sapato e a boa vontade, né? Alguns mais confiantes esperavam o coletivo no ponto, sem sucesso. Tô esperando, né, que eu vou trabalhar agora. Aí vou chegar atrasada, pelo jeito. E se o ônibus não vier? Se não vier, eu vou voltar para casa. A esperança de um ônibus vir também na volta, né? A gente fica na espera também. Às 8h30 da manhã, os manifestantes decidiram liberar toda a via Santos sentido São Vicente. Iniciaram uma caminhada rumo à Praça da Independência em Santos, para depois se reunirem com outras centrais sindicais no centro de Santos. Enquanto isso, 3 faixas da via São Vicente sentido Santos continuavam bloqueadas por causa da passeata. Mesmo com toda a dificuldade, o pessoal que estava de fora entendeu a importância desse movimento. Mas a forma com que foi feito divide opiniões. Eu apoio, entendeu? Desde que não haja quebra-quebra, que não machuque ninguém. Mas essa greve tem de haver maior, entendeu? O Brasil todo parar. Eu acho que é certo, contanto que não tenha conflitos, porque a gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? Se nós não lutar, quem vai lutar? Eu acho uma grande palhaçada, eu acho. É uma greve sindicalista que o povo não é obrigado a ser sindicalista. Nós estamos num país constitucional, meu filho. Ele te pergunta que constituição é essa? Que direito é esse que nós temos? Nem o direito de ir e vir o povo não tem. Direito de trabalhar. Para o que tem trabalho, que hoje já está difícil. Agora você acha um absurdo você perder o teu dia de trabalho, quem vai te pagar? O sindicalista vai te pagar, vai te reembolsar isso? É isso aí. E agora, por volta das 11 horas da manhã, o VLT entre Santos e São Vicente voltou a funcionar normalmente, assim como os ônibus de Santos que começaram a sair da garagem. A coleta de lixo começou às 9h30 da manhã na cidade e aos poucos a região começa a voltar ao normal. E agora nós vamos até a Praça Mauá em Santos, onde está a repórter Luciana Moledas ao vivo por Skype. Oi, Lu, e como é que está a situação por aí, hein? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Agora a situação está bem tranquila. Os manifestantes ainda estão aqui na Praça Mauá, alguns já se dispersaram. Então aqui estão reunidos representantes do Sindicato dos Bancários, dos Petroleiros, da Estiva, dos Correios e vários outros sindicatos, Vanessa. Mas agora há pouco, assim, por volta de umas 10h30 da manhã, teve confusão aqui, viu? Alguns manifestantes começaram a discutir questão sindical, ninguém sabe muito bem como começou essa discussão. Muita gente precisou separar para evitar uma briga, mas os ânimos depois foram se acalmando, foram chegando outros sindicatos e agora o clima está tranquilo. Agora eu vi que você falou, Vanessa, dos ônibus, mas aqui na Praça Mauá ainda não passou nenhum, viu? Muitas lojas fechadas, eu vou virar um pouquinho aqui a câmera para você, para mostrar que atrás de mim o comércio está praticamente todo fechado. Tem apenas uma farmácia, uma lanchonete aberta por aqui pelo centro. Os comerciantes, por segurança, por saber já que a manifestação terminaria aqui na Praça Mauá, muitos comerciantes preferiram não arriscar, até com medo da confusão. A manifestação aqui na Praça Mauá está perto de terminar já e, graças a Deus, os ânimos já estão mais calmos. E os representantes dos sindicatos disseram que outras manifestações ainda devem ocorrer, Vanessa.